nega o que alguns comentadores já afirmaram, que houve algum descuido por parte da CAD na apresentação dos documentos? Não, é que o descuido é isso que eu falei aqui, Paula. É o seguinte, se há descuido, vai-se falar de qual foi o descuido? O descuido foi o averbamento. Quer dizer, isto é, a coligação ela existe. Depois, a coligação é um pacto, quer dizer, um acordo, que as pessoas chegam a um acordo, vamos participar juntos nessas eleições. Transitadas as eleições ou concluídas as eleições, aquele acordo pode continuar ou pode variar. O que acontece? Depois das eleições de 2019, esta coligação sofreu algumas alterações, porque houve alguns partidos, por exemplo, que decidiram sair da coligação. O que devia ter sido feito é o averbamento, atualização. Portanto, quais são os partidos que continuam lá, os partidos que saíram, por aí fora. Devia fazer uma atualização. Essa atualização não foi feita, então chamado averbamento. Mas o averbamento em si, não há nada na lei que diz que um averbamento feito tardiamente pode levar a uma nulidade da candidatura dessa coligação. Portanto, não existe nem no Código Civil, não existe nem no Código dos Registros Notariados, não existe nem na lei dos partidos políticos, não existe em nenhuma norma, não há nenhuma lei em Moçambique que diga que tardiamente fazer um averbamento pode levar à nulidade da candidatura de uma coligação. Não existe. Portanto, esta é a questão essencial que estes comentadores deviam, digamos, detalhar, porque eles dizem e falam de uma forma abstrata. A CAD atrasou-se a entregar os documentos. Que documentos? E o que diz a lei sobre estes documentos? Portanto, isto não se diz. Eles esquivam-se dessa situação. Porque o que pode levar à nulidade de uma candidatura? As questões da nulidade de uma candidatura estão na própria lei. E o que a lei diz? A lei diz que só pode ser nula uma candidatura em duas circunstâncias. A primeira circunstância, por exemplo, é quando essa candidatura é apresentada, mas, por exemplo, a Comissão Nacional de Eleições notifica a organização para sanar algumas irregularidades. Por exemplo, uma candidatura plurima. Isto é, se o Venâncio é candidato em simultâneo da Frelimo e é candidato da Renamo, aqui há uma situação de nulidade. Outra situação é quando é notificado para apresentar situações sanáveis. Por exemplo, falta de um documento, falta o BI, né? Falta, por exemplo, o cartão de eleitor, ou falta, sei lá, qualquer outro documento sanável. Nestas duas circunstâncias é que está claro que são as circunstâncias que podem levar à nulidade. E essas estão na lei. E não foi nenhuma dessas duas circunstâncias que a CAD foi notificada. Foi notificada por uma razão que nem sequer vem na lei eleitoral. A questão do averbamento vem na lei dos partidos políticos, que é um assunto que não tem nada a ver com o processo eleitoral, tem a ver com o Ministério da Justiça. E veja só que a situação do averbamento não é grave, porque o ACAD solicitou ao Ministério da Justiça o averbamento e o Ministério da Justiça fez o averbamento da situação da CAD por entender que é apenas um formalismo que não é um formalismo grave. Daí que este termo inovador que o próprio Conselho Constitucional arranjou, chamou isto, deixa-me lá ver aqui nas minhas notas, chamou de irregularidade absoluta, né? Uma irregularidade absoluta. É um termo, primeiro, inovador, que não vem em nenhuma parte da lei e que também não existe. Quer dizer, o averbamento de uma coligação não pode levar à anulação dessa mesma coligação. O tardar a verbar o casamento não anula o casamento. Quer dizer, tu arranjas termos assim que sejam compreensíveis para toda a gente. Então, significa que o Conselho Constitucional, pura e simplesmente, procurou um expediente para satisfazer algumas pretensões políticas e partidárias da Renamo e da Frelimo. Só foi isso. E isto é muito grave, por uma razão muito simples. É que o povo tem como recurso, tem como, digamos, o guardião para o seu último grito de socorro, o Conselho Constitucional, como a última instância de recurso. Se essa última instância de recurso está profundamente partidarizada, essa última instância de recurso usa expedientes até ilegais para tomar uma decisão, está-se a dar um sinal às próprias populações de que, pela via da justiça, por via das instituições e por via da lei, não há garantias de que os direitos deste mesmo povo possam ser satisfeitos. E isto é grave numa altura em que está a acontecer um pouco pela África, vários
situações, não só a África, mas também pelo mundo, situações em que o povo quase que depois, que o povo está a ir para uma situação, digamos assim, de alternativas extrajudiciais para que os seus direitos sejam respeitados. E que eu acho que não seria a situação desejável para Moçambique. Como temos a situação como está acontecendo no Quênia, a situação da Venezuela. Portanto, são exemplos de que a panela de pressão chegou à altura de facto de explodir. Então, eu não creio que seja uma situação desejável para Moçambique.